Então vamos lá, nós estamos aqui na nossa EBD online, hoje com a classe dos adolescentes. Então nós estamos aí nesse novo tempo, né, de estar fazendo as atividades não presenciais na igreja, mas fazendo através do nosso canal no YouTube online. Então eu queria que você acompanhasse comigo, você que é adolescente, a sua lição, a lição de número 3. Antiga? Sim. Ultrapassada? Jamais. Acompanhe o texto comigo. A base dessa lição se encontra em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Acompanhe comigo o versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O texto base também é 2 Timóteo 3,16. O que diz? Que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem mais de 1.500 anos, ela foi escrita com textos que talvez elas alcançam a cerca de 1.000 a 1.500 anos antes de Cristo. Então nós sabemos que os seus escritos são bem antigos. Mas será que, sendo antigos, eles são ultrapassados? Claro que não. As palavras de Deus hoje, elas são muito presentes, elas são muito reais e elas são muito vivas. Elas fazem parte da nossa história. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem princípios, e esses princípios, eles não se tornam antigos ou ultrapassados ao longo do tempo. Então você pode pegar uma verdade bíblica e viver nos dias de hoje como ela tivesse escrito há semanas atrás. Realidades bíblicas que nós podemos viver hoje. E quando você abre a tua lição, você vai ver ali que algumas coisas nós podemos aprender através dos textos que nós vemos. Como o versículo 12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é eficaz, e quando nós ouvimos ou quando nós a lemos, ela entra no nosso coração, e entrando no nosso coração, ela tem um resultado. E esse resultado é através do que ela é para os dias atuais, para os dias de hoje. E eu queria que você acompanhasse comigo essa lição muito importante. Então pega a sua revista nesse momento, vamos estudar a lição número 3. Antiga sim, ultrapassada jamais. Deixa eu destacar algumas coisas para você. A palavra Bíblia vem de biblos, livros, e ela tem 2 testamentos, né? São 2 testamentos que o seu significado são 2 alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Esses 2 testamentos, eles somando os dois, são 66 livros. 39 o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Se você quiser destacar aí na tua lição, a primeira Bíblia em língua portuguesa, ela foi traduzida em 1681 por João Ferreira de Almeida. Então, se você pegar a Bíblia que você está usando e lá nas primeiras folhas, você vai ver que a tradução é de João Ferreira de Almeida. Então, nós temos várias traduções. Hoje em dia nós temos nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, mas todas surgiram a partir da primeira tradução, que é de João Ferreira de Almeida. Então esta Bíblia que você tem é uma preciosidade, porque nós não temos em todos os dialetos, em todas as línguas. Então nós aqui do Brasil temos um privilégio de ter a Bíblia Sagrada traduzida no nosso idioma. Então, o que essa lição vai destacar hoje? O que você vai aprender através dessa lição que nós vamos ver? Primeiro, que crer que a Bíblia é a verdade de Deus trazida ao nosso coração. Reconhecer que ela fala de assuntos atuais e que ela vai trazer o que? Verdades para o nosso coração. E ela vai identificar essa lição, talvez uma das coisas que nós devemos mais prestar atenção. Ela vai tratar de uma doença.
E a doença que ela vai tratar nessa lição é sobre o pecado, né? O distanciamento do homem de Deus, a desobediência, que começou lá em Adão. O homem desobedeceu uma ordem de Deus. E essa desobediência criou então na vida do homem uma doença, uma enfermidade. E essa enfermidade que nós vamos estudar hoje é o pecado, tá bom? Então acompanhe comigo lá. Vamos à primeira pergunta. Qual é a resposta certa? Vamos lá. A Bíblia terminou de ser escrita há quanto tempo? 100 anos? Errado. 1000 anos? Errado. Aproximadamente 1900 anos? Certo. Então acompanhe comigo lá. Então a resposta certa, aproximadamente 1900 anos. Um livro tão antigo pode ser atual, né? Acompanhe comigo na tua lição. O que a Bíblia tem a ver comigo, que sou um adolescente do século 21? A Bíblia tem tudo a ver com você. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para os dias de hoje. Então, se você quer uma palavra que ela é atual, que ela é eficaz, que ela é eficiente nos dias de hoje para a tua vida, adolescente, você tem que estar aí nas suas mãos com a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, primeira coisa que a revista nos ensina aqui, que eu quero que você acompanhe comigo, a pior doença. Nós já falamos, qual é a pior doença? Pecado. Então, o pecado é a transgressão, é o distanciamento, a desobediência, e tudo aquilo que nós vemos na Bíblia de desobediência, através do pecado, através de uma vida distante de Deus, tem algumas consequências. E aonde vai essas consequências? Vai no jeito que o ser humano começou a viver, no jeito que o ser humano começou a pensar. Então veja bem, hoje em dia, quando a gente se reúne, você não vê que muitas questões que acontecem no meio dos jovens, dos adolescentes, a violência, então não é causada por um mal. Então qual é esse mal? Esse mal a Bíblia apresenta que é o pecado. E qual foi o pecado? Distanciamento do homem de Deus, tá? Então vamos lá. Próxima pergunta. Qual é o principal problema do ser humano? É a destruição da camada de ozônio? Esse é um problema, mas não é o principal. A fome no mundo é um problema, mas não é o principal. A violência também é um problema, mas não é o principal. Qual é o principal problema? O pecado. O pecado cria a forma de o homem não olhar mais para Deus. Então ele não olha para Deus, não olha para o próximo, então ele comete violência, ele comete atrocidades que nós devemos evitar. Evitando o quê? Evitando o pecado. O que diz a próxima pergunta? Jeremias 17:9. O que nos ensina Jeremias 17:9 para que a gente possa realmente ter aí uma resposta melhor? Vai lá, abre a sua Bíblia lá comigo, acompanhe comigo para a gente poder responder essas perguntas. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Como é o coração do homem? Vamos lá? 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o conhecerá? Então veja bem, a pergunta que nós temos lá, como é o coração do homem? Puro e bom? Não, não é puro e bom. Enganoso e corrupto? Resposta certa. Marque aí na sua revista, confira, vê se você respondeu. O coração do homem é enganoso e corrupto. E a última, existem corações bons e corações maus? Não, a resposta certa, que o coração do homem é enganoso e corrupto. Próxima pergunta, leia João 8:34 e leia também João 3:23. O que diz lá em João 8, capítulo 8, versículo de número 34. Acompanhe comigo aí a leitura de João 8:34. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, João 8:34. Acompanhe comigo essa leitura aí. Vamos lá? 8:34. Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que diz Romanos 3:23? Vamos lá, Romanos 3:23. Diz Romanos 3, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quais são as alternativas? Todas as pessoas do mundo são pecadoras e por isso são escravos do pecado? Isso aí.
Todas as pessoas são pecadoras e escravos do pecado. Vamos só conferir as outras. Essa é a resposta que você deve marcar. Só as pessoas da época de Jesus eram pecadoras? Não. Todas até os dias de hoje. Apenas aquelas que gostam de cometer pecados são escravos dos pecados? Não. Lembrando bem que o nosso pecado veio através da desobediência de Adão. Deus deu uma ordem a Adão lá no Jardim do Éden. Olha, você pode comer de tudo que tem aqui no jardim, menos da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão foi lá de uma forma para se tornar igual a Deus, para não mais depender de Deus, foi lá e aceitou a mentira do diabo e comeu o fruto daquela árvore. Então a desobediência teve algumas consequências. E por isso, então, que todas as pessoas do mundo são pecadoras e por isso escravas do pecado. Olha lá, todos os homens de todas as épocas, inclusive eu e você, pecaram. As consequências disso são a violência, a fome, a destruição da natureza e tanto outros males. Tá bom? Acompanhe comigo lá. Próximo exercício. Ligue cada texto, fato e pecado com sua respectiva consequência. Então lá. Texto bíblico, Gênesis 3, 1 a 7. Gênesis 3, 1 a 7. E Gênesis 16, 19 e 23. Fato. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Pecado, desobediência. Esse a gente já citou. Vamos lá. Qual resposta aqui corresponde a isso? Corresponde a separação da família, violência na terra? Não. O mundo, homem, natureza destruído pelo dilúvio? Não. A resposta certa que você deve fazer o risco aí, ligando, é o último. Viver fora do paraíso é uma consequência da desobediência de Adão e Eva. Dores de parto e trabalho árduo, tá bom? Vamos lá. Segundo Gênesis 4, 8 a 14. Qual que é o fato? Caim matou seu irmão Abel. O que tem? Qual o crime aí? Qual o pecado que tem? Assassinato. Qual a resposta correta? Primeira, separação da família, violência na terra. Então veja só, quando alguém vive uma vida de pecado, aquela vida vai ser uma vida de consequências, de desobediências, que vão contrariar a vontade de Deus. Vamos para o último, Gênesis 6, 5 a 13. Qual que é o fato? Na época de Noé, Noé falou de dilúvio. A maldade do homem se multiplicou na terra. O que aconteceu na época de Noé, quando começou, a maldade se multiplicar na terra? Qual foi a ordem de Deus a Noé? Então o pecado é maldade, corrupção e violência. E a ordem de Deus para que realmente a geração fosse transformada foi que Noé construísse a arca. E qual foi a consequência então dessa maldade do homem? O mundo, homens e natureza foram destruídas pelo dilúvio. Nós estamos passando um momento muito difícil do coronavírus, e muitos têm falado que é uma forma de correção, é uma forma da maneira que o homem tem decidido viver. Então, no mesmo época lá dos tempos de Noé, que veio então da maldade, da destruição, da violência que esse homem estava praticando. Então o homem começou então a andar com as suas próprias vontades, desobedecendo tudo aquilo que era estabelecido por Deus. Então Deus deu um freio naquela geração. Então que nós possamos realmente nesse tempo se humilhar, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar esse arrependimento, para que Deus possa sarar a nossa terra. Sabemos que Ele é poderoso para fazer isso e muito mais, mas precisamos dobrar os nossos joelhos e crer num Deus todo-poderoso. Vamos lá? Então a Bíblia é o livro que fala sobre a pior doença. Qual a pior doença do mundo? Coronavírus? Não, a pior doença do mundo é o pecado. Acompanhe comigo lá a segunda parte, a única cura. Qual que é a única cura? Diz a tua revista lá que o coração do ser humano sempre foi tão enganoso que a humanidade escreveu sua história, procurando inúmeros remédios para resolver seus males, menos o remédio certo. Qual que era o remédio certo? Deus. Então, às vezes, nós queremos fazer, nós adolescentes, jovens, nós queremos resolver tudo, às vezes, pela nossa força, nós queremos dar um jeito em tudo,
né? Nós queremos enganar, mas a Bíblia está falando assim que tudo isso é consequência de uma vida de pecado. Então a Bíblia quer nos estimular o quê? A nós entendermos que teve uma doença e essa doença precisa de cura. E qual é a cura? Eu pergunto para você, adolescente, qual é a cura para nosso tempo? Qual é a cura? A cura está lá no livro de Isaías, capítulo 53, verso 4. Até na tua revista para você fazer um desenho aí dessa parte, né, desse texto, mostrando que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas Jesus levou sobre si aonde? Na cruz. Então a cruz é o lugar aonde Jesus levou as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. Então, você que está me ouvindo e participando dessa live da IBD de adolescentes, eu queria que você guardasse muito bem no seu coração. Deus está chamando você, adolescente, para um novo tempo. E esse novo tempo é você saber que não é coronavírus, não é qualquer enfermidade que pode atacar você. Que a pior enfermidade não são essas. A pior enfermidade é o pecado. Então, que nesse dia você saiba que Jesus já levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Então desenhe na tua revista ali, mostrando sobre isso, sobre o que esse texto de Isaías traz ao nosso coração, tá bom? Isaías 53:4 e Isaías 53:5. Vamos lá? Dando continuidade, só a Bíblia ensina com precisão que a única cura para o pecado, qual é o nome? Diga você aí. O único nome é Jesus. As pessoas desejam paz, campanhas são feitas a favor da paz, tratados são assinados pela paz. Tudo isso é bom, mas não podem resolver o real problema do ser humano. Qual é o real problema do ser humano? Não é a fome, é o pecado. Causador de violências, conflitos e guerras. A Bíblia já diz há mais de 2000 anos. Enquanto as pessoas rejeitarem o príncipe da paz, quem é o nosso príncipe da paz? Jesus. Será impossível ter a verdadeira paz. Então você, hoje, que está participando dessa nossa estudo da escola bíblica, como que nós podemos ter essa paz? Talvez o que eu e você precisamos e que o mundo precisa, talvez não é um antídoto para uma doença física, mas é um antídoto para uma doença espiritual. Então, nesse dia, o que nós precisamos é Jesus. Vamos lá para a parte 3 da nossa lição, a vida saudável. Então, a vida saudável. Por toda a história da humanidade, os homens procuraram maneiras de ter vida saudável em sociedade. Criaram as leis, as políticas, as prisões. Nada disso conseguiu fazer as pessoas viverem bem umas com as outras. Por quê? Porque o principal problema não são essas coisas. O principal problema qual que é, gente? O principal problema é que se a gente não tratar aquilo que está dentro de nós, a reação daquilo que está dentro de nós, ela vai fazer que o quê? Que o homem demonstre aquilo que está dentro. Se nós enchermos o nosso coração da presença de Deus, o que vai ter para fora? Deus. Se nós enchermos nosso coração de maldade, o que vai expressar para fora? A maldade. Então vamos lá, acompanha comigo 1 Pedro 1, 22 a 25. O que esse texto declara? Vamos lá ver? Então vamos lá. 1 Pedro 1, versículo 22. O que diz o versículo? Quem obedece à verdade de Deus é purificado. Tá certo? Coloca em prática isso. Né? Versículo relacionado. Coloca na tua revista aí. Acompanhe e vê se você fez certo. Versículo 23. João 3:3. Versículo 22. Colocando em prática. Se eu estudar a Bíblia, ela vai me ensinar como demonstrar verdadeiro amor pelas pessoas. Versículo 22. Para ter vida saudável é preciso amar ardentemente uns aos outros. Tá? Versículo relacionado. Versículo 25. Isaías 40, versículo 8. Colocando em prática, versículo 22. Só a Bíblia pode me ensinar como viver uma vida pura e sem pecado. Próximo lá, 1 Pedro, versículo 23. O que diz o texto? A palavra de Deus é regeneradora. Isto é capaz de nos fazer nascer de novo e ter uma nova vida. Qual que é o versículo relacionado? Versículo 22. Referência Salmo 119:9. Colocando em prática,
Qual que é o versículo aí que você deve pôr na tua revista? Versículo 25. Então, o que quer dizer? Que você vai estudar a Bíblia porque ela jamais ficará ultrapassada. O que ela diz serve tanto para hoje como serviu para o passado. E a Bíblia, então, ela é referência para aquilo que nós precisamos hoje, tá bom? Versículo 25, a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Qual que é o versículo relacionado? Coloca aí na tua lição, versículo 22. Colocando em prática, versículo 23. Vou estudar a Bíblia porque ela ensina como devo viver minha nova vida em Cristo Jesus. Agora a tua lição traz uma parte muito importante. Hora do quê? Da mudança. 3 palavrinhas para eu e você poder entender essa mudança que Deus quer praticar ou quer realizar na nossa vida. Primeiro, admitir. Admitir o quê? Primeiro, que estamos andando longe de Deus. Admitir o quê? Que temos no nosso coração uma doença e essa doença se chama o quê? Pecado. Segundo, confessar. Confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e pode curar a nossa vida. E terceiro, eu e você devemos o quê? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus para poder ter uma vida saudável. Tá bom? Você já tomou essas decisões? Pode fazer isso agora orando a Deus. Então veja bem, nunca é tarde para nós aceitarmos Jesus. Nunca é tarde para a gente tomar uma decisão. Nunca é tarde para a gente retornar, voltar para Deus. E talvez nós possamos fazer isso nesse momento. Ó, se já fez isso, o que tem feito a partir daí? Vamos lá. Tenho lutado contra o pecado porque sei que é o pior mal que se aflige à humanidade? Ou tenho vivido minha vidinha sem pensar muito sobre o assunto? Responda aí, tá? Segundo, tenho buscado testemunhar de Jesus para os meus amigos, para que eles também sejam curados? Ou tenho ficado na minha, afinal ninguém gosta de discutir sobre religião? Gente, talvez dentro da sua escola, talvez entre seus amigos, você nunca falou que vai à igreja, nunca falou que tem Jesus. Talvez essa seja uma oportunidade que você tem de começar a dar o teu testemunho vivo que Jesus é o Senhor da sua vida. Talvez algumas coisas que hoje você tem praticado, né? Às vezes falar palavrão, né? Tem coisas às vezes que nós fazemos, mas nem sabemos por que fazemos, mas ainda deixa isso acontecer na nossa vida. Talvez a oportunidade hoje de você tomar uma decisão de não só ter Jesus para você, mas testemunhar entre seus amigos, tá bom? E tenho me esforçado por aprender e praticar tudo que está escrito na Bíblia? Sabe que você tem se esforçado? Ou você acha que já faz a tua parte frequentando a igreja, ouvindo o pastor e o professor da IBD? Gente, nós precisamos entender que precisamos nos esforçar. A Bíblia nos diz que o reino de Deus vem pelo esforço. Então se esforce. É um tempo todo especial, né? Nós estamos com as nossas aulas da IBD online, porque nesse tempo nós não podemos nos reunir como igreja no templo. Então é o tempo de nós entendermos que a igreja não é o templo, mas que a igreja somos nós. Que nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo deve ser transformado. Então que eu e você possamos receber a Jesus como Senhor e Salvador. Não deixar isso para depois, mas realmente tomar uma posição na nossa vida. Não achar que a Bíblia ela é antiga e ultrapassada, mas que a Bíblia é atual e fala para o meu e para o teu coração. Vamos lá? Tem a parte final da revista Desafio para Casa. Vamos lá? As cavernas de Qumran esconderam durante séculos fragmentos da Bíblia que ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Quando foi feita essa descoberta arqueológica? Responda aí se você não sabe, né? 1947. Quem descobriu os primeiros manuscritos? Um pastor de cabras beduíno. Veja só a resposta aí do desafio para você responder aí na sua lição. Gente, nós passamos aí de uma forma rápida essa terceira lição para que você não fique desabastecido, para que a lição não fique pela metade. Nós estamos trabalhando novidades
para que nós, como igreja, possamos não parar. Porque não é nós estarmos juntos que nos faz igreja. Faz igreja, cada um de nós, estarmos dispostos a entender que Deus tem um propósito. E esse propósito, nós estamos na nossa casa, mas não estamos escondidos. Nós estamos na nossa casa, mas nós queremos falar do amor de Jesus. Estamos com esse espaço aberto na internet para colocar os estudos da EBD para você, adolescente, se firmar na palavra. É tempo de nós lermos a Bíblia, é tempo de nós orarmos. Se apegue em Deus e Deus vai nos dar a vitória. Até a próxima lição, que Deus abençoe. Valeu, galera!